Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira, aqui no modo carreira do Assetto Corsa. E pessoal, estamos aqui então para nossa penúltima etapa da temporada, já tá acabando, sei, você piscou e a gente já está encerrando esse campeonato. Para você ter uma noção, eu comecei a gravar hoje esse campeonato, tá? No mesmo dia que eu tô gravando. Eu tô gravando, para vocês terem uma noção, no sábado que antecede o lançamento do primeiro vídeo dessa série, ou seja, segunda, né? Então, assim, hoje é 17 de maio, tá? Eu não sei qual vai ser o dia que você vai estar assistindo. Vai ser uma sexta, só que eu não sei qual dia que cai sexta. Mas, enfim, pessoal, independente do dia que caia, pra você ter uma noção, eu já gravei todos os episódios eu gravei hoje, eu não sei. Talvez eu ainda grave mais um episódio de GP de Monza, eu ainda grave hoje, talvez. Eu tô no pique, eu tô aproveitando que eu tô no pique pra gravar. Então, meu amigo, é difícil, minha garganta tá como, né? Mas é aquele negócio, eu quero gravar, eu tô tentando agilizar, até porque eu quero que vocês tenham um melhor lançamento, melhor cobertura do F1 25 da história, né? Então, eu tô já me programando para isso. Como vocês podem ver agora, voltando para a corrida, o foco de novo na corrida, né? Do GP de Spa-Francorchamps na Bélgica, o tempo tá limpo, tá ótimo, na verdade, tá bem bonito, uma tarde muito bonita, né? Um pôr do sol muito bonito aqui na Bélgica. A aderência da pista tá 99%, tá quase perfeita, né? O asfalto tá quente, 34 graus, e o ambiente tá 26 graus, tá ótimo. Então tá bem agradável. E quem faz a pole é Jake Dennis, pessoal. Jake Dennis, o nosso americano, que só resolveu aparecer agora, né? Escondeu o jogo a temporada toda. E agora, faltando 2 etapas, ele resolve mostrar o jogo. É uma estratégia diferente, né? Mas ele é diferente dos iguais, então quem sou eu para falar dele? Sean Childs é o segundo. Em terceiro, nós temos Santiago Ramos. Em quarto, Carlos Voz. Em quinto, Matias Agazeta. Em sexto, Sven Jackermeyer. Em sétimo, Nikola Tsuov. Em oitavo, Ronnie Maioney. Em nono, David Lewis. Em décimo, Brenton Gates. Em décimo primeiro, Tuca Napone. Em décimo segundo, Diego Pérez. Em décimo terceiro, Luciano Molina. Em décimo quarto, Stefano Lavezzi. Em 15º, Roman Bielinski. Em 16º, Matheus Brasil. Olha o Stefano aqui, bem longe da zona de pontos. Vamos tentar aproveitar, pegar, dar um trabalho nele? Vamos dar um trabalho? Vamos embora então. Vamos com o Matheus Brasil, vamos dar um bonde dele, que é ele que a gente quer ver. Nossos dois brasileiros, Matheus e Luciano Molina, são esses que a gente quer ver. Olha a tabela aí, pra você. Direto ao vivaço da Cosmo Games, largada perfeita, as luzes se acenderam no GP de Spa-Francorchamps na Bélgica. Olha, nossa senhora, a galera fechou a porta do nada. Fecharam a porta do nada. Calma aí, calma. Olha a galera se batendo. Normal, né? Padrão. Galera que curte se bater mesmo. Não tem o que fazer. E Matheus Brasil vem. Saiu bem forte. Saiu bem forte. Vem pra cima do primeiro piloto. Eu não sei qual é o nome desse aqui, tá? Tá Home, não me lembro. Tô com a memória fraca de um piloto chamado Home. Mas enfim. Stefano Lavezzi já foi. Luciano Molina? O Luciano Molina tá lá na frente. O Luciano Molina tá aqui atrás. Eu li, né? Engraçado que eu acabei de ler, mas eu só lembrei agora que ele tava aqui atrás. Costumo ver o Luciano Molina lá na frente aqui na F3. E a gente vai conquistando mais posições com o Matheus Brasil. Imperdível! Nossa, Matheus Brasil se enrolou ali. Conseguiu defender a posição. Galera vem freando o pneu. Quer dizer, queimando, né, pneu. Queimadas de pneu aqui são inevitáveis. Freadas muito bruscas. Curvas muito rápidas. E olha aí, Matheus, falar em curva rápida. Olha aí quem chegou. O rei das curvas rápidas da Bélgica. Vem Matheus Brasil para fazer ultrapassagem. Ele ia tentar ali. Ele ia tentar, mas ele lembrou que dive bombs aqui na Fórmula 3 não dão muito certo. Matheus sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. Olha a manobra espetacular desse piloto. E essa é a imagem de um esportista, senhoras e senhores. E essa é a imagem de um esportista. Matheus vai para nona posição. De último, de 16º a nono. Em uma volta, em menos de uma volta. Impressionante. Agora tem um gap, né? Um gap muito grande entre Matheus e o oitavo colocado. E olha, tá tendo confusão. Vamos ver se o Matheus aproveita para fazer alguma manobra. Olha aí a galera errando. Olha aí a galera errando. O Matheus distracionou ali também. E vem seguindo na sua corrida. Matheus vem se aproximando da segunda parte do grid.
Olha aí que é Sean Childs fazendo a volta mais rápida. Já já o Matheus deve fazer essa volta mais rápida também. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Vem chegando o Matheus Brasil. Vem chegando o Rony Maione. É o próximo piloto. O piloto da sua equipe. A equipe Premier. Vem se aproximando. Vem pegando o vácuo o Matheus Brasil. Não desperdiça nenhuma oportunidade de vácuo. Matheus Brasil vai lá pra fora. Punição de 10 segundos. 10 segundinhos apenas para Matheus Brasil. Lá vem ele, ultrapassa Rony Maione. Ultrapassa e agora vem para tentar defender. Vem para tentar defender. 4 segundos. Na melhor hora ali, Matheus defendendo. Rony Maione deixou, né? Rony Maione deixou Matheus seguir em frente com a sua punição e pagar. Foi um idiota o Rony Maione, mas tudo bem. Olha aí a bandeira amarela. Bandeira amarela localizada, acidente aqui na base stop. Matheus vem seguindo, vai pegando o vácuo. Vai para ultrapassar Sven Jacquemeyer. Vem para ultrapassar Sven Jacquemeyer e vai ultrapassar mais. Vai ultrapassar mais. Matheus do Brasil. Tenta forçar a barra. Força a barra para ultrapassagem. Matheus faz a volta mais rápida, eu sabia. 2,6 é o tempo de Matheus Brasil. Vem ele chegando, meu Deus do céu. O Nicola também foi no limite. Os dois foram para o Rouge. Não vamos ver. No final, o Matheus saiu prejudicado com a asa dianteira danificada. Não era o que a gente queria definitivamente, porque o desempenho vai para o saco. Mas tudo bem, a gente tem caminho ainda pela frente. Temos 2 voltas e meia nesse longuíssimo circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica. Que o Matheus sonhava um dia estar pilotando aqui na Bélgica, nesse exato momento com esse carro, para essa reta final aqui no Assetto Corsa. Vem Matheus Brasil. Vem chegando. Velocidade no máximo. O carro também muito agressivo. Nesse momento o Matheus está tentando aproveitar alguma brecha. Está tentando ver se tem brecha, aliás. Porque não está aparecendo. Chega Matheus Brasil, vem ele. Reaceleração. Reaceleração com tudo, agora é reacelerar. E vê, Matheus vem pegando o vácuo. O vácuo do carro é muito bem otimizado. Vem Matheus Brasil. Ultrapassa para assumir a 4ª colocação. Assume a 4ª colocação, meu Deus do céu. Quase a batida ali. Vai ter tri-wide. Vai ter tri-wide. Matheus do Brasil saiu com muito mais vantagem. Fez ultrapassagem dupla. Pega essa ultrapassagem dupla do piloto brasileiro. Que já está na 2ª colocação. Agora a gente tem Sean Childs aqui. Sean Childs, nossa, eu tenho dificuldade para pronunciar o nome desse cara. Pelo menos eu tô lembrando sobre o nome dele, né? E Matheus faz a volta mais rápida novamente, 2,50. Vai baixando agora de novo. Ou seja, tem como baixar, porque agora ele pegou muito tráfego. E vem Matheus Brasil. Vem para ultrapassar Sean Childs. Lá vem por fora, vai por fora mesmo, Matheus. Vai na base da potência do Lotus. E assume a liderança, Matheus Brasil. Assume a liderança do GP da Bélgica. GP longo, GP difícil. Matheus foi na raça. Foi levando na raça até vir chegar na liderança. Muito trabalho árduo pela frente agora, hein? E senhoras e senhores, Matheus Brasil vem chegando, hein? Vem chegando com um presentinho. Volta mais rápida, vem chegando, tá no forno. Vai desembalar a volta rápida, Matheus Brasil. Tá desembalando. Já tá na entrega. Vem o pizzaiolo pra entregar pizza quentinha, saindo do forno. 2,17 é a volta mais rápida do circuito atualizada agora por Matheus Brasil. É o autor da volta mais rápida, 2,17. Muito bom, mas muito boa essa volta mais rápida, mas muito boa. Dá para melhorar, mas com tudo que a gente viu, eu acho que tá bom. Eu não cobraria muito mais, a gente tá na última volta, é a 5ª volta de 5, né?
Então tá bom. Então, Matheus, traz o carro pra casa que a gente gosta. Traz o carro pra casa que tá bom. É o que a gente quer. E é isso. E é isso que o Matheus tá fazendo. Nesse pôr do sol lindíssimo aqui da Bélgica, que a gente vai se despedindo da penúltima etapa da temporada. Penúltima etapa que foi incrível, que foi sensacional, esse GP da Bélgica. Calma, Matheus, é só entregar o carro para casa. Não precisa levar o carro no limite. E ele já coloca 3.5 para cima do Cian, né? Tem isso. Ou seja, o cara tá guiando no limite. Não tem jeito, não adianta falar. Quando o cara é competitivo nesse nível, não tem muito o que fazer. A gente vira passageiro todo mundo junto. Agora sim eu vejo que o Matheus está regulando um pouco mais o brake do carro. Tá tentando chegar mais junto. Vem Matheus Brasil no ritmo, na velocidade. Na velocidade da luz. Matheus do Brasil. Chegou na Fórmula 4. Foi campeão. Foi campeão até aqui nessa pista. Na freca teve uma corrida complicada nessa pista e agora vem para se redimir daquele fim de semana em que ele errou a estratégia, vem para falar, agora eu acertei. Olha aqui, eu acertei agora, mano, olha aí. É a vitória, opa, no estilo, hein? No estilo, chegando no estilo, Matheus Brasil para cruzar a linha de chegada na primeira posição. É o ganhador do GP da Bélgica, Matheus Brasil, que passou por um fim de semana bem esquentado, bem complicado até chegar nessa vitória, mas que chegou. E tá aí, a vitória é muito importante, que aqui na Bélgica vale uma vitória tão importante, na minha opinião, quanto o Mônaco. É realmente tão importante quanto, porque é realmente muito complicada essa pista. E Matheus é o ganhador, Sean Childs é o segundo. Em terceiro a gente tem Santiago Ramos, olha aí o mexicano. Jake Dennis, olha aí, Jake Dennis de último a quarto. Excelente, Jake, isso aí. Pelo menos ele apareceu, né? Nikola Tsulov em quinto, Sven Ackermann em sexto, Rony Maio na sétima posição, Matias Zagazeta em oitavo, David Lewis em nono, Luciano Molina em décimo. Infelizmente não fez uma corrida tão boa nosso outro brasileiro. Brenton Gates em 11º, Tucanapone em 12º, Stefano Lavezzi em 13º, nem chegou perto da zona de pontos, né? Roman Bilinski em 14º, Diego Pérez em 15º, Callum Voisin, o último pela primeira vez. Bom, pessoal, meu dedo nervoso aqui, mais uma vez, apertou no botão ali sem querer e a gente acabou pulando as imagens. Com isso, vocês não vão ter as imagens da TV, né? É normal, ainda estou me acostumando a fazer um movimento repetitivo, né? O nosso hábito de ir gravar, de pegar as gravações do replay, né? Da corrida. Então, ainda tô me acostumando, por incrível que pareça. Matheus, é triste, pessoal, é triste. Eu tô desde a Fórmula 4 fazendo isso e até agora eu não gravei direito. Tem GP que acaba ficando sem imagem. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do mesmo jeito. Foi uma corrida mais apimentada, digamos assim, muito mais agitada, muito mais conturbada, e é isso que eu tenho certeza que vocês gostam, né? Além da minha vitória, de uma corrida conturbada, né? Dificuldade aqui pro pai. Então, tá certo, né? Vocês estão certos. Vocês querem entretenimento, tá certo. Vamos ver como é que ficou a tabela. Matheus aí, eu, né? 45 pontos. Nikola Tsulov com 28. O campeonato tá basicamente na nossa mão. Sean Childs em terceiro. Brenton Gates em quarto. Sven Ackermann em quinto. Diego Pérez em sexto, né? Com 12 pontos. Ele tá empatado aí, ó, com Rony Maio. Luciano Molina com 11 pontos. Santiago Ramos com 10. Um empate entre Jake Dennis e Callum Voisin, agora os ambos com 8 pontos. Matias Zagazeta e David Lewis seguem empatados com 7 pontos. Meu Deus, 7 pontos ambos. E Stefano Lavezzi vai de mal a pior. Infelizmente, 6 pontinhos para nossa estrela, né? Para o nosso novato sensação. Roman Bilinski em 15º com 1 pontinho, e o único piloto que não pontuou até agora é o Tucanapone, né? Tucanapone tem que acordar para a vida. É isso, pessoal. Meu muito obrigado. Mil desculpas, né, por não ter imagem do replay, né, da câmera fotográfica ali da Fórmula 1. Mil desculpas por isso. Com isso eu vou ter que ver aqui também o negócio de thumbnail. Mas é isso. Tô cansado aqui também, pessoal. Não sei se eu vou fazer o GP de Monza. Acho que eu vou deixar o GP de Monza para amanhã.
até porque a GP de Monza tem 10 voltas e você não vai querer perder, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder o GP de Monza que sai para você no sábado, meus amigos. Vai sair no sábado, eu vou gravar no domingo, dia 18 de maio, e é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Will Cosmo!